Oi, tudo bem? Eu sou a Mel Berteges, seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, hoje eu vou começar a contar um pouquinho para vocês da minha história, algumas partes. A minha vida, ela é complicada, ela foi complicada. Eu passei por muita coisa ruim desde a minha primeira infância, então é um tanto difícil colocar isso aqui para vocês, contar um pouquinho para vocês, mas como eu quero fazer disso aqui um marco para minha vida, eu vou começar a relatar um pouco da minha história. E até para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, entenderem como se formou esse ser aqui e ficarem um pouquinho mais próximos. Vamos ficar mais próximo, todo mundo mais próximo. Enfim, vamos começar hoje a primeira parte e a gente vai começar pelo início. Eu nasci em Carapicuíba, não me pergunte, não lembro de nada. Carapicuíba, São Paulo. Muito pequena, minha família viajou para o Rio Grande do Norte. A gente morava no Encanto, próximo ali a Pau dos Ferros. Encanto e Coronel João Pessoa. As minhas famílias paterna e materna são desses locais aí. Então, assim, eu cresci nesse meio e cresci no meio religioso. Eu fiz parte da minha vida toda da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã Brasil. Então eu fui criada dentro dessas duas diretrizes praticamente. Cresci dentro da igreja, cantando em conjunto infantil, jovens, adolescentes, mocidade, tal. Nas peças de Natal eu sempre era Maria, porque meu cabelo era longo. Então assim, eu cresci nesse meio, né, evangélico e tudo mais. Porém, a minha primeira infância é complicado expor isso pra vocês, ou tentar... Nem todo mundo é desse meio, e quem é desse meio às vezes passa a mão em cima da cabeça e fala que é normal, que não é. Mas eu cresci num lar, por um certo período, extremista e fanático, a ponto de tudo ser coisa do diabo, tudo. Teve um período da nossa adolescência que a gente não podia assistir, adolescência não, infância, que a gente não podia assistir televisão, não podia jogar bola, não podia fazer educação física na escola, não podia fazer diversas coisas, porque tudo era coisa do diabo. E isso é bizarro. E eu sei que isso é um problema da manipulação em cima de pessoas que não têm conhecimento ou estudo adequado. E era o que acontecia com a minha família, infelizmente. E essa manipulação acabava prejudicando a vida dos filhos, né? A gente sofreu um bocado. Teve até uma vez que queimaram um boné do meu irmão, que era dos Cavaleiros do Zodíaco, porque era demônio. E quando queimaram o boné, que era de plástico, emborrachado, sei lá, saiu uma fumaça preta, que era de plástico. E falaram que era o demônio saindo. Então a gente cresceu nesse meio, assim, meio... Tudo era coisa do demônio, tudo era pecado. Então foi algo muito complicado. Tudo era pecado, tudo era vaidade. Tudo era pecado, tudo era vaidade. Eu cresci praticamente voltada, com essa cabeça voltada para esse meio e um certo período também acreditando nisso, né? Foi aí que começaram os abusos. Com 5 para 6 anos, eu sofri o primeiro abuso sexual, que eu me lembre, que eu tenho nítido na cabeça, assim, que foi por parte de um vizinho, lá no Encanto mesmo. A gente morava até na antiga Rua da Telerne. E a minha mãe deixava a gente lá nessa casa, essa vizinha, para poder trabalhar não, ela fazia curso de costura na época. E nesse período foi que começou a acontecer esse tipo de coisa. E eu tinha nojo, eu sabia que era errado, doía, só que eu não conseguia me expressar. Essa pessoa levava a gente para casa dele para fazer algumas coisas, mostrar algumas coisas. Então quando a minha mãe deixava a gente lá, e esse tipo de coisa acontecia. Então, assim, era muito complicado, porque até quando a esposa dele estava na casa, ele também fazia isso com a gente. E eu tentava falar que não, mas eu era uma criança, praticamente um bebê. Então, não tinha nem como me defender naquela situação. E eu só me afastava. Eu só tentava o máximo possível sair de perto, mas nunca tinha como, né? Então, acabava que eu estava exposta a esse tipo de situação desde muito cedo. Logo após isso, começaram já os abusos dentro do ambiente familiar. Parentes próximos, parentes distantes. Então, não foi só uma pessoa, foram várias pessoas da minha família. Não foi só comigo, com primas também, enfim. Porém, isso acontecia não só dentro de casa, como dentro da igreja também.
o que foi terrível, terrível, porque eu não tinha paz em nenhum ambiente que eu sentia que deveria ser protegida. No meu ambiente familiar, eu não podia dormir, na igreja eu não podia cultuar, sempre acontecia esse tipo de coisa. Então eu acabei tendo uma infância tão bizarra e tão dramática que eu acabei colocando na minha cabeça que eu devia ter pecado, eu devia ter cometido algum pecado. Isso uma criança nessa faixa aí, já com 7 para 8 anos, que eu tinha cometido algum pecado. E aquilo era algum tipo de punição para um pecado que eu cometi. Na minha cabeça eu tinha isso. Já estava tão entranhado essa coisa do você vai pagar pelos erros que você cometeu e tal, que eu achava isso. Que eu achava que eu já estava pagando ali pelos meus pecados, que eu tinha cometido pecados absurdos e aquilo ali era a consequência dos meus pecados. Que não, que era somente um bando de filha da puta que se colocava atrás de uma capa de religiosidade para poder fazer isso sem ninguém, sei lá, pensar que eles poderiam fazer isso. Com 9 anos, a gente já tinha mudado de novo, já estava morando em Natal. E foi aí que as coisas começaram a piorar muito. Foi o período logo após, com 10 para 11 anos eu menstruei também, então as coisas passaram de um limite absurdo. E foi aí que eu comecei a virar rebelde, né? Eu comecei a bater de frente, não, não e não. E comecei a brigar, e comecei a gritar, e comecei a bradar aos 4 ventos o que acontecia. Porém, nesse período que eu comecei a bradar aos 4 ventos o que acontecia, começou a outra parte religiosa a vir, e é mentira, ela está com o demônio da mentira, ela está em pecado, ela está mentindo, vamos orar para tirar o demônio dela, que tudo é demônio. Nesse período, eu olhei assim, eu não conseguia nem, eu falar, cara, olha o que está acontecendo, não é só comigo. Olha o que está acontecendo no todo. Eu não podia nem tocar na mão de outra pessoa para dar a paz do Senhor que eu apanhava. Ninguém está vendo isso. Ninguém está enxergando que isso está errado. Aí eu sei que começaram a me desacreditar para diversas pessoas. E nisso eu passei a ser conhecida como a mentirosa. É mais fácil calar a vítima, né? Desacreditar a vítima do que expor a situação e correr atrás de quem está fazendo errado e pegar essa pessoa que está fazendo errado, né? Porque essa pessoa já tinha cargo, era conhecido, família na sociedade perfeita, então, mais fácil, vamos desacreditar o ser inferior, né? E vamos proteger aquele que está ali em cima. Enfim, nesse período eu ainda tinha uma ponta de esperança, bem pequena, eu ainda tinha uma ponta de esperança nas pessoas da igreja. E eu cheguei, nesse período eu estava em Novo Natal, eu cheguei com o pastor e a mulher do pastor, não cabe aqui dizer o nome, mas quem é daquela época na igreja sabe quem estava pastoreando naquele período, quem é da minha época, da Novo Natal. Cheguei para os dois e contei o que acontecia. E eu contei na esperança de, vão me ajudar. É a última esperança que eu tenho, alguém ali vai me ajudar, alguém ali vai pedir ajuda por mim. E não, eles oraram por mim, porque eu estava mentindo, de novo, né? Dali por diante eu só ri. Eu falei, ok, eu me entreguei. Não vou deixar mais ninguém chegar perto de mim, mas também não vou respeitar mais ninguém, não vou respeitar mais igreja, não vou respeitar ninguém que eu deveria respeitar nesse mundo. Ninguém ali fez nada por mim a minha vida toda. As pessoas só me usaram em todos os sentidos. Me usaram para limpar a casa, me usaram como objeto, me usaram como saco de pancada. Eu não preciso mais disso para nada. E foi aí que eu literalmente larguei de mão a igreja. Eu ia porque eu era ainda, de certa forma, obrigada, mas larguei de mão, né? Me envolvi com os meus amigos do rock, digamos assim. Tinha um grupinho lá na escola de meninos que gostavam de rock, andava de preto e tal. E foi aí que literalmente eu virei o demônio pessoa, eu virei a ovelha negra da família. Porque eu andava de preto, eu ouvia rock, eu ouvia metal, então eu sou um demônio. E não vou mentir, foi bem divertido. Esse foi um período divertido, porque eu consegui assustar algumas pessoas. E essa parte de fazer assustar me fez, de alguma forma me protegeu, porque pararam de chegar perto de mim, pararam de me tocar.
Porém, saiu dessa parte e passou somente para as agressões físicas. Então, vinha para cima, eu ia para cima e virou esse tipo de situação no ambiente familiar. Quando eu completei uns 12 para 13 anos, eu dei meu primeiro selinho, livre, espontânea vontade. E foi um caos, né? Porque isso é pecado, isso. E eu ficava pensando, meu Deus, olha o tipo de coisa que já acontece comigo desde que eu era um bebê. E por que estão me batendo por conta disso? Porque eu quis? Porque eu fiz? Porque eu queria? Quando eu dei meu primeiro beijo mesmo, eu tomei uma surra quando descobriram. E foi, meu Deus, é uma prostituta, esse e aquilo. E eu ficava, what the fuck? Como assim? Porque eu quis? Isso tá acontecendo porque agora eu quis? E era esse nível de vida que eu tinha. Até que chegou um momento que eu já desacreditava total da igreja, do templo em si, do ambiente religioso em si, das pessoas de lá. E a igreja toda sabia o que acontecia, sabia da minha história. Porém, eu sempre, como falei, fui colocada como a mentirosa da situação. Até que chegou um período, eu conheci um rapaz na igreja, era Rodrigo, e aí a gente começou a ficar, começou a namorar. Não? Foi? Acho que foi. Não? Eu acho que a gente só ficou no início. Depois que a gente continuou ficando, ou namorando, eu não lembro muito bem. Esse período foi tão turbulento na minha vida que eu não lembro como aconteceu. Mas eu sei que eu fiquei com esse rapaz alguns meses, eu acho que foi alguns meses. E eu fiquei com ele, eu transei com ele. No que eu transei com ele, eu fui disciplinada por fornicação. E eu ri muito. Eu ri muito. Mas muito mesmo. Porque esse pastor já sabia que eu era abusada há anos. A mulher dele já sabia que eu era abusada há anos. Os membros da igreja já sabiam disso. Era uma conversa que já rolava solta há muito tempo. E eu fui disciplinada porque dessa vez eu quis fazer. Eu entendo sim que, segundo as diretrizes da igreja, você não pode fazer sexo antes do casamento. Ok, isso é ótimo. Mas no meu caso, todo mundo sabia o que acontecia na minha vida e eu nunca fui protegida de forma nenhuma. Nem por quem deveria, muito menos pela igreja. Porém, quando eu quis fazer algo porque eu queria, pra mim, por mim, eu fui disciplinada. E aquilo ali pra mim foi um divisor de águas, digamos assim, em relação à religião. Porque eu perdi ali totalmente qualquer tipo de, sei lá, respeito que eu tinha pela instituição. Pra mim foi jogado no lixo. Mas naquele momento eu decidi que aquilo não faria mais parte da minha vida. Eu não seria hipócrita a esse nível. Eu poderia, sim, falar minhas besteiras, eu poderia brincar, falar merda, o que fosse, mas eu não usaria de hipocrisia. Eu não seria um ser humano hipócrita assim. E coloquei na minha cabeça que eu faria o bem, eu seria uma pessoa boa, na medida do possível. Eu não provocaria o mal nunca a ninguém, porque eu sei sim que tem uma força superior, e eu sei sim que tudo que a gente faz aqui um dia será cobrado. Porém, aquilo ali, aquele ambiente, aquela situação, não era mais pra mim. Não era mais pra mim. E eu fico muito triste, porque eu queria sim ter esse apego, sabe? Essa coisa dessa paz que a religião lhe traz, sabe? Essa coisa da comunhão dos irmãos. Mas não, eu perdi, foi tirado de mim. Eu digo que foi tirado de mim. A hipocrisia escancarada que havia ali me tirou totalmente qualquer tipo de sentimento que eu poderia ter naquele ambiente. Foi quando eu decidi que, depois da disciplina, que aquilo não era vida pra mim, não. Aquilo não era vida, aquele ambiente, nenhum dos dois ambientes. Eu não me achava ali, aquilo não era uma cidade, não era um lugar, não era um porto seguro pra mim. Na verdade, eu nunca tive um lugar, um porto seguro. Então, eu falei, eu vou embora. Eu vou embora. Eu não tenho família, eu não tenho igreja, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Eu vou embora e vou fazer a minha vida sozinha. Eu trabalhei em alguns lugares, trabalhei no Tribunal de Justiça, trabalhei vendendo salgado de porta em porta, aparelho de porta em porta, como doméstica, fazia faxina, bordava vestido. Então, eu já fazia uma porrada de coisa que me davam um mínimo de dinheiro possível. Eu fui babá também.
Então, nesse período, eu sabia que eu ia conseguir, se eu saísse de lá por alguma razão, eu ia conseguir me manter em algum lugar. E eu decidi sair daquele ambiente e fui morar no kitnet. Era R$ 50 o kitnet, o aluguel, ainda levei um cachorro e eu ganhava R$ 200 por mês. Então eu tinha que pagar o aluguel, comprar comida pro cachorro por um mês e ainda me alimentar com o dinheiro que sobrava. Eu não vou mentir não, foi complicado, foi bem complicado. Eu fiquei só algum tempo e logo após eu fui embora pro Recife. Lá no Recife foi, eu digo que um passo para a vida adulta. Se bem que logo após eu acabei regredindo nisso, mas foi um passo de liberdade. Foi quando eu fui viver sozinha. Eu morei numa república, tá? Morei com algumas pessoas. Eu trabalhava vendendo aqueles filtros de torneira, de porta em porta. Na época era R$ 16 que tu ganhava por cada filtro que tu vendia. Acho que eu fiquei 1 ou 2 meses por lá, eu vendi 2 filtros. Então, assim, eu tinha um ambiente para morar com pessoas que eu não conhecia. Eu tinha 2 refeições ao dia e eu tinha que trabalhar. Só que eu sempre fui muito de falar, eu sempre fui muito comunicativa. Então eu batia na porta de alguém para vender o filtro, eu acabava conversando, ficava sentada, tomava café, almoçava com a pessoa, depois eu lembrava que é o filtro, cara, não, beleza, vem conversar outra hora contigo. E era mais ou menos isso. Então esse período que eu fiquei lá, não vou mentir, eu fiz boas amizades, de verdade, eu fiz boas amizades. Mas eu também não conseguia me sustentar muito não. Mas nesse mesmo período, eu tava lá com o filtro indicando venda de porta em porta. Só que assim, eu não conseguia vender porque eu não era boa vendedora. Eu não conseguia vender mesmo. E nem todo mundo queria comprar esses filtros na época. Então, eu chegava nessa casa, mas se a casa tivesse bagunçada, eu oferecia o serviço para varrer. Lavar uma louça, bater uma roupa, bater o dia que a gente lavava na pia, né? Então, assim, eu conseguia meus trocados não vendendo filtro, mas fazendo serviços domésticos. E, cara, de certa forma dava certo, porque, se bem que o dono lá do negócio ficava puto, porque ele que pagava moradia pra gente, eu não vendia nada. Mas eu conseguia o meu dinheiro dessa forma. Teve muita gente legal, teve muita gente que me ajudou também lá, nesse período. Tinha pessoas que sabiam da minha situação, conheciam a minha situação, porque eu já tinha conversado e tudo mais, e queriam até que eu saísse de lá, mas eu sempre fui muito assim, eu nunca mais vou depender de ninguém. Nunca mais vou depender de ninguém. Vou trabalhar, vou fazer o meu e tal. E é complicado porque nessa época eu não tinha nem a minha cabeça formada. Eu estava saindo de uma situação tão traumática que a única coisa que eu queria fazer era ocupar a minha mente para esquecer aquilo. E foi aí que eu passei a beber. E a beber muito. Lá em Natal eu já bebia um bocado. Mas quando eu fui pro Recife, eu literalmente larguei de mão. Então, assim, o que eu trabalhava e ganhava durante o dia, eu gastava à noite com bebida ou saída com o pessoal para beber. Foi me oferecido na época também para usar drogas, isso sempre aparece, esse tipo de gente. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, eu podia ser lesa o suficiente, eu podia ter me dado ao álcool o suficiente, como eu fiz, que também é uma droga e também afunda e também mata, mas pra droga mesmo, eu nunca me deixei levar, nunca aceitei, eu sempre fui extremamente preconceituosa com isso. Mas o álcool eu achava, bebida pode, fumar nem cheirar que não pode, mas bebida pode. E foi mais ou menos isso. Até que chegou um dia que eu tava indo na casa de uma senhora, na verdade eu tava já pedindo comida, esse período eu já não tava mais trabalhando naquela residência onde eu tinha que vender os filtros. Então, esse período eu já estava na rua e eu passei na porta dessa senhora, ela tava ouvindo um louvor, né? E eu pensei, é crente, talvez se eu conversar com ela, ela vai me dar uma comida. E eu tava com muita fome. Eu tinha passado perto de um menininho que tava com um saco de comidinha assim dele e eu chorei com raiva de mim mesmo, porque o meu único pensamento era pegar aquela comida do menino e sair correndo. Acho que era até salgadinho na época. E era desesperador. Porque eu cheguei num período que eu literalmente falei, ok, eu cheguei no fundo do poço. Eu tô onde todo mundo falou que eu ia estar na vida. Até que eu parei na casa da senhora. Essa senhora chegou, conversou comigo, me colocou na área da casa dela sentada, fez um prato de comida pra mim, eu fiquei comendo lá com ela. E é muito engraçado pensar que eu tinha me distanciado da igreja totalmente. Eu tinha me distanciado da fé totalmente. E ela sabia.
É por isso que eu falo. Eu larguei a igreja. Eu larguei a hipocrisia. Só que eu sei que tem uma força maior ainda que me protege. Essa senhora chegou pra mim e ela falou assim: você vai embora daqui. Você vai pra Belém do Pará. Eu nem sabia de Belém do Pará. Nem sabia que Belém do Pará iria, sei lá, um dia passar na minha vida. Eu iria parar por lá. Mas ela falou que eu ia. E ela falou que a minha vida ia mudar. Mas que eu tinha que aceitar Jesus. Naquele momento, veio todo aquele ódio, todo aquele rancor, todo aquele mal-estar que eu tinha da igreja. Eu me levantei e saí da hora daqui. Eu falei, eu não vou aceitar ninguém me falando que eu tenho que aceitar Jesus. Eu já aceitei ele há muito tempo. E olha quando foi parar a minha vida. Olha o que aconteceu com a minha vida. Só passou isso na minha cabeça. Deu 2 dias, eu recebi uma proposta de emprego para Belém do Pará. Foi aí que eu viajei. E foi aí que a minha vida começou e desandou. Eu digo que em Belém do Pará foram 2 pessoas que viveram lá no mesmo período. Foi uma pessoa que venceu e foi uma pessoa que foi destruída. Tudo no mesmo período. Foi uma pessoa que conseguiu, que conquistou, que se fez, e foi uma pessoa que foi mutilada, foi uma pessoa que foi enganada e foi uma pessoa que foi massacrada. Porém, isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha história. Eu sei que não é uma história nada agradável, mas sim, eu queria compartilhar com vocês já há algum tempo. Gente, eu peço por favor que deixe o like aqui no canal, tá? A gente sabe que esse vídeo não vai ser monetizado, porque o assunto que a gente está tratando aqui é um assunto polêmico. Então não tem monetização nenhuma. Eu peço pelo menos que vocês deixem um like, deixem um comentário para me ajudar também a engajar esse vídeo, tá? Deixe o seu comentário também, me fala o que você está achando até agora desse meu relato de vida. Não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações também. E me siga nas redes sociais. Essa aqui, Belberta de Cake Designer, tá? Todas as minhas redes sociais, mesmo nome pra tudo, bem facinho. E aguarda aí, que vem muita coisa ainda, vem muita história aí. Algumas eu não posso contar, vocês sabem que eu ainda tô passando por processo. Então, ainda é um pouco complicado falar sobre algumas coisas. Mas o que eu puder, eu vou relatar aqui pra vocês nesse período. E agora no finalzinho, eu vou deixar um anúncio do último curso que a gente tá fazendo. Dá uma olhadinha, compartilha também. Deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas é isso, aguarda aí o próximo vídeo que logo vai aparecer aí pra vocês. Beijo, até daqui a pouquinho. Terminando agora o nosso curso do bolo esculpido verdadeiro, com pintura, modelagem e diabo 4. Gente, tá bem legal. Ainda estou vendendo essa aula caso você queira assistir. Continuando, caso você queira adquirir essa aula, as informações estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vídeo triste, porém a aula tá bem legal. Aproveita aí, chama no WhatsApp que a gente repassa para vocês. Beijo, tchau!